Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje não tem aula. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto totalmente aleatório. E é um assunto que eu vim falar porque algumas pessoas conversam comigo às vezes pelo direct no Instagram e muita gente me fala sobre a dificuldade que tem de estudar, né? Que estudar às vezes é complicado, é chato, a pessoa não consegue se focar e tem lá, enfim, as suas dificuldades para conseguir passar por esse ponto, né? Que quando a gente quer fazer um trabalho, quer se especializar em alguma coisa, é óbvio, estudar faz parte desse processo, né? Então, eu não sou coach, né, para poder falar com autoridade de coach ou de terapeuta ou de qualquer coisa assim com vocês. Então, o que eu vou falar para vocês é um pouco do que eu aplico na minha vida. E aí eu posso dizer para vocês que isso funciona porque, de fato, eu invisto muito tempo da minha vida estudando, invisto muito tempo da minha vida escrevendo artigos, me preparando às vezes para dar essas aulas, para participar de palestras, para apresentar coisas em reuniões, fazer treinamentos para clientes, estudar para certificações. Então, estudar é uma coisa que eu realmente faço bastante na minha vida e por isso eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa rotina aqui para mim, para, né, quem sabe faz sentido e ajuda aí alguém, tá? Eu fiz aqui umas anotaçõezinhas, hoje eu não vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Mas o primeiro ponto que eu anotei aqui, né, para compartilhar com vocês é que para você estudar você precisa ter disposição. Estudar ou fazer qualquer outra coisa na tua vida, né? Como é que você vai conseguir fazer alguma coisa se você tá lá todo morto, acabado, destruído, indisposto, se sentindo mal? Você simplesmente não consegue. Então, isso daqui é uma coisa que é realmente fora de tudo isso, mas o primeiro ponto que você precisa tomar um certo cuidado é como você está. E o como você está, ele tem a ver realmente com a sua disposição física. E aí eu tenho 3 sub-itens aqui que eu acho que são fundamentais para você ter um mínimo de condição de manter o seu foco, tá? Primeiro é a questão do seu sono, como você dorme, quanto tempo você dorme. O segundo é o como você come, como você alimenta o seu corpo. E o terceiro é se você realmente dá para o seu corpo aí alguma condição de movimentação, né? Você dá uma caminhadinha, faz alguma coisa por você que não seja só ficar, né, sentado na cadeira. Mesmo se você querer estudar bastante, você precisa um pouquinho levantar, dar um rolê, né? Essa questão de dormir, hoje, por conta desse negócio da gente ficar muitas horas assistindo filme, seriado, e é rede social, e é um monte de coisa que chama muito a nossa atenção, né? É difícil a pessoa realmente deitar e dormir. A pessoa deita na cama e fica lá 2 horas e meia, às vezes, na rede social. Aí, às vezes, ela quer assistir um capítulo de uma série, quando ela vê, ela tá na 3ª temporada e são 4 horas da manhã e ela tem que levantar, sei lá, 6 às 7 da manhã, né? Quem nunca? Então, eu tenho algumas táticas para essa questão de dormir, né? Primeira tática, eu durmo sempre no mesmo horário, né? A menos que, é claro, a menos que eu vá fazer um curso que termina 11 horas da noite, depois eu preciso fazer alguma outra coisa, mas assim, em regra, eu acordo muito cedo e também durmo cedo, até mesmo porque, como eu acordo muito cedo, quando chega lá um certo horário, eu falo que são os meus horários infantis, eu já começo a ficar com sono. E aí depois, a outra coisa que eu uso é, eu não fico no celular um pouco antes de dormir. Eu leio algum livro que não tenha a ver, algum livro que não seja técnico, que não tenha a ver com a minha área de atuação, mas um livro para eu relaxar. Então aí, né, o céu é o limite, você vai ler, enfim, você vai ler o que você quiser, o que você gostar. Eu gosto de ler literatura clássica, né, gosto de reler aí os livros que a gente tinha que ler por obrigação quando eu estava no colegial, antes de fazer faculdade, porque é um tipo de leitura que eu gosto, né. O segundo ponto é a questão de alimentação, né? Isso todo mundo fala, todo mundo sabe, mas a verdade é que a maior parte das pessoas não pratica isso na vida, né? Você já experimentou fazer que nem os meus amigos às vezes fazem, que a gente sai para almoçar lá do escritório e aí o povo come lá na hora do almoço um sanduíche com bacon empanado, né? E aí como é que você fica depois do almoço? Fica morrendo de sono, porque enfim, né? O processo digestivo de uma comida como essa, ele ocupa o teu corpo, né? Então é isso, é você fazer escolhas sábias, né? No que diz respeito a se alimentar, principalmente perto da hora de você dormir. Se você deixar para estudar à noite, como é muito comum a gente ter que fazer isso, principalmente quando
numa situação que a maior parte das pessoas que estão comigo está, que é uma questão de transição de carreira, provavelmente você tem que trabalhar o dia inteiro e estudar um pouco à noite. Como é que você vai fazer isso se você tiver comido aquela comida pesada, aquela comida que realmente te dá sono, cansaço, que te dá uma vontade de dormir e te tira toda a energia? Não funciona, né? Então, a questão de você ter uma alimentação mais saudável, de coisas mais leves, entendeu? Não exagerar, ela vai ser muito boa para os seus estudos, por incrível que pareça, porque ela vai ser boa para tudo na sua vida no final, né? E aquilo que eu falei, o terceiro ponto é você movimentar um pouco o seu corpo. Não tô falando aqui, ninguém precisa ser maromba, nem a rainha do crossfit, nem nada disso, eu não sou, mas alguma atividade física, nem que seja uma caminhada mais vigorosa, uma corridinha, alguma coisa é preciso fazer, porque o nosso corpo ele não foi feito pra gente ficar o dia inteiro sentado, né, e não fazer nada por ele, né? Isso não vai fazer bem pra gente. E, ao contrário, né, quando a gente junta essas três coisas, né, a forma como a gente dorme, se alimenta e faz um exercíciozinho, alguma atividade física, essas três coisas, elas vão te transformar, né, numa pessoa com muito mais disposição, muito mais foco, muito mais energia, quer seja para você estudar, para você fazer qualquer coisa na sua vida. A sua vida, sem dúvida, vai mudar se você fizer essas três mudanças nela, né? E aí, o segundo ponto, fora essa questão de você ter um mínimo de disponibilidade física, é você ter algum tipo de foco. Então, por exemplo, olha, eu quero tirar tal certificação. Você tem que ter um plano, uma meta, porque se você não tem nada, você não tem porquê nenhum, você não sabe o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer fazer, a gente se dispersa. Também, às vezes, por causa da rede social, até isso da questão de estudar, a gente se dispersa, porque toda hora você recebe ali uma coisa que pode parecer atrativa para você, um curso novo, um assunto que você nem estava pensando em fazer nada, mas aí aquele negócio te interessa, e às vezes é uma área de, né, mais de uma questão, às vezes até de um hobby, não tanto de uma profissão, mas assim, hoje é uma avalanche de informação na nossa cabeça, então você precisa ter um direcionamento daquilo que você quer fazer. E aí, um pequeno planejamento. Eu não faço nenhum planejamento da NASA, tá? Eu não faço planner de estudo, não sou nesse nível de organização. Mas, por exemplo, eu tô lendo um material agora que é bem difícil para uma certificação que eu quero tirar. E esse material, o white paper dele, ele tem 10 capítulos. Então, eu coloquei uma meta, uma pequena meta para mim. Essa meta é: durante 20 dias, eu quero ler este livro 2 vezes no mínimo, antes de experimentar fazer um simulado. Então, eu coloquei a meta de 1 capítulo por dia. Esse 1 capítulo, eu leio o capítulo, sempre eu marco, né, com grifa-texto, tá? Eu gosto de pegar as coisas impressas, vejo ali quais são os temas principais, depois eu volto e dou aquela lida só na parte que eu marquei de grifa-texto, pronto, amanhã eu vou fazer outro capítulo. Então, eu tenho uma meta. Em 10 dias corridos eu vou ler esse material, 1 capítulo por dia. Depois, os outros 10 dias eu vou voltar desde o primeiro capítulo e ler de novo. E depois disso eu vou tentar fazer o simulado para ver como é que eu me saio. Então é isso, sabe? Não precisa ter né, baixar um aplicativo para você escrever. Enfim, eu não preciso, né? Depende um pouco de como é o seu estilo. Mas o que eu tô falando fundamentalmente coloca algum tipo de meta para você. Né? Coloca algum tipo de meta, e aí a questão da meta, ela tem a relação com a disciplina, não tem jeito. Olha, eu resolvi que para eu completar o estudo desse material, eu preciso ler 1 capítulo por dia. Logo, eu lerei, não é? Ai, mas hoje eu tô com preguiça, hoje eu trabalhei tanto, hoje era feriado e eu trabalhei, eu tô tão cansada. Tá, mas qual é a sua meta? A sua meta continua sendo ler aquele material em 10 dias? Então vai lá, senta lá e lê, né? Porque senão nós somos assim reis e rainhas de ficar dando desculpa para nós mesmos. Ai, porque eu tô cansada. Ai, porque eu trabalhei demais. Ai, porque eu mereço. Ai, porque eu isso, porque eu aquilo, blá, 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 blá. A gente adora fazer isso. Só que no final, a gente precisa chegar num determinado objetivo. E a gente não vai chegar se a gente não cumprir com disciplina aquelas pequenas metas que a gente se impôs. Então, tá cansada, faz, tá com preguiça, faz, acha que merece, faz mesmo assim, entendeu? Vai lá e faz sem querer mesmo, que no final vai dar tudo certo, tá?
O outro pontinho que eu coloquei aqui também pra mim, tudo que eu tô falando é pra mim, né, gente? Às vezes pode servir pra você e pode ser uma grande porcaria que não interessa, mas eu tô falando o que eu faço, tá? O ambiente apropriado pra você poder trabalhar e estudar, no caso, né? Eu já tô muitos meses trabalhando em home office na minha casa. O meu home office começou de uma maneira super precária, eu não tinha nada aqui. Eu tinha uma bancadinha bem fininha, que na verdade era um daqueles buffets, né, que antes estava na minha sala e depois eu deixei ele aqui por algum motivo. E aí ao longo dos meses, como eu fui vendo, né, que o negócio ia virar meio que um home office forever, eu realmente transformei o ambiente num lugar bastante propício para eu estudar, trabalhar. E aqui, na verdade, né, eu tenho essa bênção de poder ter um lugar na minha casa que é exclusivamente o meu escritório. Mas se você não tiver isso, veja, você costuma sentar num lado tal da cadeira para você almoçar lá na cozinha. Senta numa outra cadeira. Aquela vai ser sua cadeira do estudo. Porque nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de nos condicionar a determinadas coisas. Então você senta ali, você fala para si mesmo, olha, agora é minha hora de estudar. E é claro, se você tiver essa condição de ter um lugar calmo, tranquilo, separado, fechado, né, onde você não tenha tanta intromissão, tanto barulho, claro que vai ser muito melhor para o seu foco. Se você não tiver, procura um lugar na tua casa onde ali seja o seu cantinho do estudo, de preferência sentado, né, numa posição confortável para você. Às vezes eu vejo minha filha estudando, eu fico de cara, porque às vezes ela tá deitada assim, só o corpo em cima do sofá, a cabeça virada para baixo, de ponta cabeça, com o livro na cara, e se pergunta, o que tá acontecendo? Eu tô estudando, né? A gente que é cringe pode ter um pouco mais de dificuldade de usar essas técnicas, não é? Então o melhor, o ideal é a gente sentar numa cadeirinha e ficar numa posição confortável para estudar. E a última coisa, eu até já acabei falando um pouco sobre isso, é a questão da gente cultivar o hábito da leitura dos livros, né? Não dessa leitura de post, de feed, de rede social, mas de livros mesmo, sabe? E essa questão dos livros, você lê o livro, enfim, que você gostar, que você curtir. Isso daqui, pra mim, eu acho uma coisa de tão grande importância, sabe por quê? Porque hoje a gente perdeu muito esse hábito de ler, né? E o hábito de ler, ele... Eu acho, tá? Eu acho que o hábito de ler, ele libera um certo espaço dentro da nossa cabeça. A nossa cabeça, ela fica recebendo tanto estímulo, tanta informação, tanta coisa pronta, mastigada, imagem, som, informação, e isso daí deixa a gente exausto, acumula, sabe? A gente vai acumulando lixo dentro da nossa cabeça, é overwhelm, né, a quantidade de informação que a gente recebe. Quando você para ler um livro, aquilo é tão absolutamente desinteressante. Se você comparar com o feed de rede social, que você fica ali rodando, que nem uma maquininha de jogo, né? E justamente por isso ele libera um espaço na nossa cabeça. Ele libera um espaço porque nos acalma, porque não tem aquela luz na nossa cara, porque você não fica ali recebendo aquele formato de estímulo que você recebe olhando para o teu celular. E para mim, ele libera um espaço para a sua criatividade. Por quê? Porque quando você lê um livro, nem tudo vem ali pronto, mastigado, e você tem que imaginar como é um personagem. Você tem que imaginar como ele é fisicamente. Às vezes vem aquela descrição de como ele é emocionalmente. E a partir daquilo ali, você tem que inferir certas coisas. Então isso daí ajuda e instiga o teu imaginário. Você é obrigado a pensar a respeito das coisas. E nós estamos perdendo essa capacidade de raciocinar a respeito das coisas justamente por essa quantidade absurda de estímulo que a gente é submetido todos os dias, tá? Eu separei só um trechinho aqui. Eu tô lendo um livro bem antigo do Machado de Assis, né? Então eu comprei essa coleçãozinha aqui que tem todos os romances consagrados e eu tô lendo Yaya Garcia, que é um dos livros dele. E nesse livro de Yaya Garcia, ele tá fazendo agora aqui, nessa partezinha só que eu vou compartilhar com vocês, a descrição do Luiz Garcia, que é o pai da Yaya, né? Então olha como ele diz isso, né? Tal era a vida uniforme e plácida de Luiz Garcia. Nenhuma ambição, cobiça ou peleja vinha toldar-lhe a serenidade da alma. A última dor séria que tivera
foi a morte da esposa, ocorrida em 1859, meses antes dele ir esconder-se em Santa Teresa. O tempo, esse químico invisível que dissolve, compõe, extrai e transforma todas as substâncias morais, acabou por matar no coração do viúvo não a lembrança da mulher, mas a dor de a haver perdido. Importa dizer que as lágrimas derramadas nessa ocasião honraram a esposa por serem conquista sua. Luiz Garcia não casara nem por amor, nem por interesse. Casava porque era amado. Foi um movimento generoso. A mulher não era de sua mesma índole. Seus espíritos vinham de pontos diferentes do horizonte, mas a dedicação e o amor da esposa abriram nele a fonte da estima. Quando ela morreu, Luiz Garcia, que perdera o coração desinteressado e puro, consolou-o a esperança de que a filha havia herdado uma parcela dele. E assim vivia esse homem cético, austero e bom. Então, olha só, a simplicidade e a elegância desse texto ao mesmo tempo. E você pode parar e começar a pensar, deixa eu analisar esse Luiz Garcia, deixa eu analisar a personalidade dele, né? A gente aqui pela descrição já vê, Luiz Garcia era um fleumático, né? Não casou por amor nem por interesse, casou porque era a mulher que amava ele, né? Então veja, isso aqui, esse tipo de coisa, ele melhora seu vocabulário, ele faz de você uma pessoa mais articulada, porque você lida, né, com palavras, com coisas. Não pensem que não, às vezes, né, nessa literatura clássica tem palavras que eu leio no livro, paro e falo, meu Deus, eu vou pesquisar o que é isso, não sei o que significa essa palavra. Então esse é um tipo de coisa que acrescenta na nossa cultura, entendeu? Ele abre espaço para você exercitar o seu imaginário e com isso você vai baixando um pouco a sua bola de adrenalina. E por isso eu recomendo, voltando e fechando o nosso ciclo aqui dessa conversa, que você leia esses livros, ou o livro da sua preferência, é claro, uma hora antes de dormir, digamos. Olha, você costuma dormir, sei lá, 10h30, 11h30, uma hora antes, pega um livro para ler, larga seu celular, deixa ele guardadinho lá, de preferência lá no banheiro, longe de você, que não fique ali do seu lado carregando, para você não ficar instigado de ficar olhando para ele toda hora. O bom também de largar o celular no banheiro é que quando ele toca de manhã o despertador, tu é obrigado a levantar para desligar, então você não fica aquela enrolação na cama. Só tem vantagem nessa história. E você lê, né? Vai trazer todo esse benefício e vai te dar sono. Vai te dar sono, porque veja, uma leitura como essa ou outra que você preferir não é tão interessante quanto ficar lá ligado, conectado na rede social, ou assistindo um Netflix, ou a Amazon, ou qualquer outra coisa dessas que a gente assiste aí durante horas e horas e horas a fio. Não, a leitura do livro, ela te acalma, te dá um soninho, e ela vai fazer você dormir no horário de uma forma mais eficiente, além de trazer todos esses outros benefícios para ti. Gente, isso daqui é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu não sei se presta para alguma coisa, se serve para vocês. É o que eu, em geral, faço e dessa forma eu consigo estudar bastante, né? Eu evoluo bastante, eu leio no mínimo um livro técnico por mês, fora os materiais adicionais e as outras coisas que eu produzo. Então eu acho que, enfim, eu posso dizer que isso daqui é um método que funciona. Eu não sei se isso é legal, se vocês gostaram desse conteúdo, comenta. Geralmente as pessoas comentam comigo mais no Instagram do que aqui, mas me deem aí um feedback se esse tipo de conteúdo é útil, é bom para vocês, tá bom? Eu vou publicar hoje mesmo esse vídeo porque, enfim, ele tá fora lá da nossa grade dos estudos sobre a LGPD e espero que isso aqui seja útil para vocês. Se vocês gostaram, dá um curtir no vídeo aí, compartilha o meu conteúdo e chama o povo porque, gente, a próxima aula, já falei para vocês, né? Vai ser sobre... qual é o tema da próxima aula, meu Deus? Esqueci. E aí vou acabar o vídeo com isso mesmo, gente. É porque, na verdade, a minha próxima aula não é a que eu gravei hoje, é a que eu gravei outro dia, que eu já nem sei qual é a aula que tá lá no meu backlog. Mas, enfim, assim vamos terminando. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão!